A dica número 2, pessoal, é você dimensionar um IP estratégico, né? Você ter uma certa quantidade de work in process estratégico. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então perceba bem essa curva parecida com U, que mostra, na verdade, o tamanho do work in process em relação a uma linha. Então, o que diz a teoria das restrições? Eu não posso ter uma quantidade de WIP muito grande, que está exemplificada do lado direito desse U, que significa o quê? Quando eu tenho um WIP muito grande, eu preciso ter uma atenção gerencial muito grande, eu tenho que ter muito tempo olhando esse work in process. Por quê? Porque eu vou ter engarrafamentos, né? Vou ter um acúmulo de peças para a operação restrição, como a gente viu naquele fluxo da caixa d'água. Eu vou ter que estar gerenciando muito bem as prioridades das ordens que tem que passar em primeiro lugar, em segundo. Então eu tenho que ter muita atenção em relação ao que está entrando e saindo, e eu tenho muita chance de ter coisas erradas, ter problemas de qualidade. Quando eu tenho problemas de qualidade e tenho um work in process muito grande, eu acabo perdendo muito tempo. E por um outro lado, quando eu tenho uma quantidade de WIP muito baixa, eu acabo tendo um tempo de reação insuficiente. Vamos dizer que eu tenho um fluxo de uma peça. Se eu tenho um fluxo de uma peça alimentando o meu processo restritivo e o processo fornecedor ele quebra, por exemplo, por manutenção, você só tem uma peça para o seu gargalo, então você vai parar a linha inteira. Então, pela teoria das restrições, o que é dimensionar um IP estratégico? É você ter alguma coisa intermediária. Você não quer ter uma quantidade de WIP muito pequena, por exemplo, tendo o fluxo de somente uma peça, porque você corre o risco de parar a sua restrição, e você também não quer ter uma quantidade muito grande de work in process, porque isso dá uma série de problemas e te rouba muita atenção gerencial. Então o que você quer? Você quer ter um WIP estratégico que fique mais ou menos entre as duas pontas desse U, alguma coisa que fique mais ou menos aqui no meio, porque dessa forma você tem uma atenção gerencial menor com uma quantidade de WIP muitas vezes 50% menor do que você tem atualmente. Então vamos lá, aonde ficaria esse WIP? Então imagine que você tem uma linha de produção onde você tem uma operação que é restrição, uma operação que é gargalo, aquela operação que é mais lenta, que geralmente quando você chega na produção tem uma série de peças aguardando essa operação para ser processada. Então visualmente você já consegue perceber aonde está o seu recurso de restrição compartilhada ou gargalo. Então geralmente ali é que você vai colocar o seu WIP estratégico, né? E é nesse momento que você colocando uma quantidade de WIP que você vai administrando em função do que vai passando pela restrição, permitindo que novas ordens de fabricação entrem no processo, que você acaba protegendo a sua restrição em função de alguma parada do processo fornecedor. Então, se você tem uma proteção estratégica de algumas horas na frente da restrição, se parar o processo fornecedor por algum problema de manutenção, de falta de matéria-prima, de falta de operador, você ainda está protegido, você está ainda protegendo o seu gargalo por algumas horas. Então, o IP estratégico é quando eu não tenho poucas peças, nem tenho muitas peças, mas tenho uma quantidade, geralmente 50% da quantidade de WIP que você costuma ter, protegendo a sua operação restrição e fazendo um controle em relação ao que está entrando, dado a sua saída na operação restrição, ok? Então essa é a dica número 2.